Fala galera, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro. Vamos começar aqui dando continuidade às nossas aulas na parte que fala de aplicação da Lei Penal Militar. Nós vamos agora tratar aqui sobre o estudo do tempo do crime, momento do crime, ou sobre o lugar do crime, local do crime ou onde ocorreu o crime, tá certo? Eu quero que você saiba que para que a gente consiga, né, até mesmo antes de tratar sobre esses institutos, a gente precisa falar de três teorias, tá certo? Que podem ser cobradas na sua prova, que é a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade ou mista, tá? Então o que é que eu vou fazer contigo agora? Eu quero que você pegue todos os esquemas que a gente vai anotando aqui, porque é de suma importância, tá? Então, olho na tela, vamos lá. Direito Penal Militar, professor Tiago Cordeiro, tempo do crime. Olha só, quando a gente fala de tempo do crime, eu quero saber qual foi o momento que aconteceu a conduta criminosa. Então, sempre que a prova falar em momento, qual o momento que ocorreu o crime, ela está falando de tempo do crime, tá certo? Quando ela fala em momento do crime, ela está falando de tempo do crime, tá certo? E olha só, olha a leitura do artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, certo? Da ação ou da omissão. Professor, existe diferença entre essas condutas? Presta atenção. Quando o sujeito comete um crime praticando uma ação, o sujeito ele faz alguma coisa, ele tem uma conduta positiva. Por exemplo, vamos pensar no crime de homicídio. Crime de homicídio, alguém mata, alguém morre. Então, o sujeito que mata, ele pratica uma ação positiva. Ó. Ele saca a arma, por exemplo, uma arma de fogo e efetua disparos para matar alguém. Isso é uma conduta comissiva, isso é uma ação. Então, quando a gente fala de ação, nós estamos falando de conduta comissiva. Já quando a gente fala de omissão, omissão é quando o sujeito criminoso, ele comete o crime porque ele deixou de fazer alguma coisa. É mesmo, professor? Então quer dizer que alguém comete crime deixando de fazer algo? Sim. Um exemplo muito clássico e claro para a gente do direito penal militar é o crime, por exemplo, de deserção. É quando o sujeito ele se ausenta, ele deixa de comparecer ao serviço sem justificativa por mais de 8 dias. Olha só, foi ou não foi uma conduta omissiva, um deixar de fazer? Sim, ele deixou de fazer, ele deixou de comparecer ao serviço. Tá certo? Então, existe conduta criminosa do tipo comissiva, por ação, da mesma forma que existe conduta criminosa por omissão, que é um deixar de fazer. Beleza? Então, isso é que eu quero que você fique muito atento, principalmente quando nós formos estudar sobre o lugar do crime. Mas, a priori, vamos entender primeiro o tempo do crime. Olha só, o que é que ele traz aqui pra gente? Considera-se praticado o crime no momento. Então, olha aqui, o tempo do crime, o momento do crime, é o momento em que ocorre a ação ou a omissão. Ainda que outro seja o do resultado. O que é que o artigo 5º ele está querendo trazer aqui para a gente? Olha, ele está dizendo que o que interessa para classificar qual foi o momento em que ocorreu o crime, qual foi o tempo do crime, o que interessa é o momento da conduta. Seja ela uma conduta comissiva, por ação, ou seja uma conduta omissiva. Eu pouco me importo qual foi o momento do resultado. Não interessa qual foi o momento do resultado. Para mim, o que interessa é o momento da conduta. Isso é o que o artigo 5º ele fala pra gente. Olha, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. Então, eu não quero saber qual foi o momento do resultado. Para mim, o que importa para classificar o momento do crime, tá? É o momento da ação ou da omissão. Então, o que é que você vai entender aqui comigo agora? Existe uma teoria que é chamada de teoria da atividade. Teoria da atividade. O que é que essa teoria ela fala pra gente, professor?
Essa teoria ela vai exatamente dizer o que o artigo 5º está especificando. Olha, a teoria da atividade, ela diz assim, olha, a análise do crime, para mim, interessa a conduta, tá certo? Não interessa o resultado. Ela diz assim, ó, eu não quero saber do resultado. Para mim, o que interessa é a conduta. E é exatamente o que o artigo 5º está dizendo. Então, o que é que você observa, o que é que você percebe aqui comigo? Ó, você percebe comigo que, vamos lá, para o tempo do crime, ó, e a gente vai chamar de T, ó, T, para o tempo do crime, T, adota-se a teoria da atividade. Então, ó, tempo do crime, adota a teoria da atividade. Tempo do crime, adota a teoria da atividade. O que é que a teoria da atividade ela fala, professor? Que o que importa para mim é o momento da conduta, não interessa o momento do resultado. Professor, dê-me aí um exemplo, por gentileza. Vou te dar um exemplo. Suponha que um militar, no ano, por exemplo, de 2019, ele saca sua arma de fogo contra outro militar, que ele havia se desentendido ali, e ele saca sua arma de fogo e efetua alguns disparos contra outro militar. Esse militar que foi a vítima dos disparos, ele foi socorrido para o hospital em 2019 e só veio a morrer, só veio a falecer em 2020, ou seja, um ano após o internamento. E aí eu te pergunto, nessa hipótese, nesse caso concreto que eu citei aqui para você, qual foi o momento do crime? Foi em 2019 ou foi em 2020, quando o resultado morte veio a acontecer? De acordo com a teoria da atividade e com a teoria que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal Militar, a teoria da atividade, o que importa é o momento do crime, o momento da conduta. Então, o crime ocorreu, o momento do crime foi lá em 2019, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que a morte tenha sido alcançada, tenha sido resultada lá em 2020, um ano depois. Então, teoria da atividade importa o momento da conduta, não quero saber o momento do resultado, tá certo? Então, olho na tela. Agora, o que é que a gente vai fazer? Estudamos o tempo do crime. Tempo do crime adota a teoria da atividade. Professor, e o lugar do crime? O lugar do crime ele é um pouco diferenciado, tá? Inclusive, se a gente for fazer uma comparação em relação ao próprio Código Penal Comum. Lá no Código Penal Comum é totalmente diferente aqui do Código Penal Militar. Então você tem que ficar esperto, porque a banca ela gosta de cobrar exatamente essas diferenças, tá? Então, ó, anote aí, bote um asterisco em lugar do crime. Então, vamos lá. Professor, quando a banca fala em lugar do crime, o que que ela quer saber de mim? Lugar do crime, o que que ela quer saber de mim? Quando estávamos tratando sobre o tempo do crime, nós queríamos saber qual foi o momento do crime. Agora, a pergunta é, quando a gente fala em local do crime, a pergunta é, onde ocorreu o crime? Onde ocorreu? Onde ocorreu o crime? Qual foi o local do crime? Tudo bem? Então, agora nós vamos querer saber qual foi o local do crime. Qual foi o local do crime, tá? E olha o que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o fato no lugar, olha aí, qual é o lugar? Em que se desenvolveu a atividade criminosa. Ou seja, onde se desenvolveu a conduta. Então, para esse artigo aqui, o artigo 6º, considera-se lugar o fato em que ocorreu em lugar onde ocorreu a atividade criminosa, onde ocorreu a conduta. Seja ela no todo ou em parte. E ainda que sob forma de participação. Bem como, olha cá, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o que é que esse artigo ele está falando aqui pra gente? Ele está dizendo assim, olha, o local do crime, o lugar do crime, onde ocorreu o crime, é o local onde houve a conduta. Está aqui, ó, onde ocorreu a atividade criminosa. Onde ocorreu a atividade criminosa. Mas também, ó, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente, de um primeiro momento? De um primeiro momento, ele está falando para a gente da chamada teoria da ubiquidade. Anote aí.
Teoria da ubiquidade. O que é que essa teoria da ubiquidade ela vai falar para a gente? A teoria da ubiquidade, ela diz o seguinte, olha, quando eu quero analisar o crime, eu analiso tanto o momento, eu analiso tanto a conduta, como também vai importar para mim, para análise, o resultado. Então a teoria da ubiquidade, ela diz, olha, importa para mim a conduta e também importa o resultado. Tá certo? Diferente, ó, da teoria da atividade. A teoria da atividade, o que importa é a conduta, não importa o resultado. Já a ubiquidade, não. Para ela, importa os dois. Por isso que ela também pode ser chamada de teoria mista, tá? Porque ela mistura. Ela mistura a conduta e ela mistura o resultado, tá certo? Ela é chamada de teoria da ubiquidade ou mista, porque para ela interessa para a análise do crime a conduta e interessa o resultado. Só que, professor, eu percebi que o artigo 6º, ele não para por aí. Até onde ele vai? Vamos lá. Olha o que mais que ele traz aqui pra gente, ó. Olha o que mais que ele traz. Nos crimes omissivos, ou seja, aqueles crimes em que o agente criminoso comete um crime por omissão, por um deixar de fazer, o que é que acontece? O fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, o que é que acontece nessa situação aqui, pessoal? Você percebe que o lugar do crime, ele misturou, ele utilizou, na verdade, duas teorias, tá? Duas teorias. Ele utilizou uma teoria para os crimes comissivos e utilizou uma outra teoria para os crimes omissivos. Como é que o senhor entendeu isso, professor? Porque ele diz assim, ó, olha, já nos casos dos crimes omissivos, nós vamos ter um tratamento diferente. Qual é o tratamento diferente? O fato vai ser considerado em qual lugar? No lugar em que deveria realizar-se a ação que foi cometida. Então, ó, no lugar da conduta. No lugar da conduta. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Quando a gente falar de lugar do crime, ó, anote aí, lugar do crime, para uma conduta comissiva, aquela conduta que exige uma ação, a teoria adotada vai ser a teoria da ubiquidade, que importa a conduta e importa o resultado. Agora, quando a gente fala de lugar do crime, vamos lá, quando a gente fala de lugar do crime para uma conduta omissiva, ou seja, aquela conduta que exige um deixar de fazer, um não fazer, ó, nos crimes omissivos, vai ser considerado o quê? O lugar, ó, o lugar onde deveria ter sido realizada a ação, ou seja, o lugar da conduta. Então, ó, nos crimes omissivos, nos crimes de omissão, a teoria utilizada, você percebe que para ele o que importa nos casos de omissão é o momento e o lugar da conduta. Então, olha só, vai ser aqui, ó, a teoria da atividade. Professor, como é que o senhor chegou nessa conclusão? Que para o lugar do crime nos crimes omissivos vai ser a teoria da atividade? Está aqui, ó. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar onde deveria ter sido realizada a ação omitida. No lugar da conduta. Então, ó, o que importa aqui, ó, nos crimes omissivos é o lugar da conduta. Então, ó, teoria da atividade. Importa o lugar da conduta e não importa o lugar do resultado. O que importa é o lugar da conduta. É por isso que a gente diz, tá? É por isso que a gente sempre passa, para vocês aquele velho bizu. Eu quero saber qual é o lugar do crime, eu quero saber qual é o tempo do crime. Lembra da sigla LUATA? LUATA. LUATA por quê, professor? Olha aí na tela, ó. Por que LUATA? Vamos lá. Anote aí a sigla LUATA.
Luata, por quê? Porque para o lugar do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da ubiquidade, mas também adotou a teoria da atividade. Já para o tempo do crime, só adota a teoria da atividade em toda situação, certo? Lembrando que, peguei a caneta, quando eu falo de lugar do crime, teoria da ubiquidade, nós estamos diante das condutas comissivas. Comissivas. Já quando eu falo em lugar do crime, teoria da atividade, são as condutas por omissão. Tá bom? Beleza? Perfeito, né? Então vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Territorialidade e extraterritorialidade. Artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que nesse caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. O que é isso daí que ele está trazendo para a gente, professor? Olha só, a lei penal militar, ela vai ser aplicada em que situação? Vamos separar só essa parte aqui, ó. No todo ou em parte, ó. No todo ou em parte, no território nacional ou fora dele. O que é que isso significa? Vamos lá. Significa assim, eu não quero saber onde é que o agente cometeu o crime. Se o crime foi cometido dentro do Brasil, no território nacional, ou se o crime foi cometido lá fora, no território estrangeiro, a lei penal militar brasileira vai ter o interesse de punir. Eu não quero saber aonde foi cometido o crime, não quero saber. Exemplo, imagine um militar aí das Forças Armadas que está participando de operações de paz da ONU no Haiti. E aí esse militar comete um crime lá no Haiti, fora do território nacional. A lei penal militar brasileira vai dizer assim, ó, ei, eu não quero saber. Independente de onde esse crime aconteceu, se foi no nosso território ou fora dele, eu tenho o interesse de processar e julgar esse militar. Traga ele para cá. Tá certo? Isso é o que a gente vai chamar de princípio da extraterritorialidade. O que é o princípio da extraterritorialidade, professor? O princípio da extraterritorialidade significa a lei penal militar brasileira fugindo, extrapolando os territórios do nosso país. Tá? Ou seja, ela vai se aplicar mesmo nos casos dos cometimentos de crimes cometidos lá fora, tá certo? Então é por isso que a gente chama de princípio da extraterritorialidade, porque a nossa lei ela vai fazer valer efeitos às condutas cometidas mesmo fora do nosso território. Só que essa extraterritorialidade, ela não é incondicionada, ela não é irrestrita, ela tem um certo limite. Quando é que essa lei ela vai ter um certo limite? Olha o que o artigo ele fala aí pra gente, ó. Ele diz, olha, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, por exemplo, se o Brasil ele firma algum tipo de tratado com outro país e o crime ocorreu fora do nosso território, em um país que tem algum tratado internacional com o Brasil, eu não posso prejudicar esse tratado. Tá? Então eu vou deixar, por exemplo, se o tratado disser assim, olha, extradita esse cara de volta para mim, para que ele seja punido aqui no meu país. Aí o Brasil ele tem que entregar o camarada para ele ser punido apenas lá, porque já existia um acordo prévio antes do cometimento do crime, tá? Então, ó, o princípio da extraterritorialidade, ele não pode ser irrestrito. Ele vai encontrar uma barreira. Qual é a barreira? Não pode prejudicar tratados e regras de direito internacional que já estão estabelecidos entre esses países. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Olha só. Ainda que nesse caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. O que é que você tem que ficar atento com relação a isso? Você fica ligado porque é o seguinte, a sua prova vai dizer, o seu examinador vai falar que se o agente já foi punido lá fora, ele não pode ser punido aqui. Tá errado, tá? De acordo com o artigo 7º, aplica-se a lei dentro do nosso território, fora do nosso território, mesmo que o agente já tenha sido julgado na justiça estrangeira. Aqui, a lei penal militar brasileira, ela vai querer fazer valer os seus direitos. Beleza?
Tudo bem? Então vamos esquematizar esse artigo 7º aí, ó. O que é que vai acontecer? Onde é que eu aplico a Lei Penal Militar Brasileira? Aplica-se, tá certo? Ao crime cometido dentro ou fora do nosso território. Dentro ou fora do nosso território. Dentro ou fora do nosso território, certo? Agora, o que é que tem que acontecer? Não pode prejudicar. Não pode prejudicar. Não pode prejudicar tratados e regras pré-estabelecidas. Tratados e regras prévias. Regras prévias, tá certo? São as regras que já estavam estabelecidas entre os países, né? Esses tratados de direito internacional, tá bom? O crime pode ter acontecido no todo ou em parte aqui no nosso território, no todo ou em parte, no todo ou em parte, e ainda que o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado lá fora, julgado no estrangeiro, Professor, isso não é bis in idem, não? O que é bis in idem? Bis in idem significa um agente que por conta de um único crime, ele é punido mais de uma vez. Isso não é bis in idem, não, professor? Não, isso não vai ser o bis in idem. Por quê que não vai ser? Porque o próprio Código Penal Militar, mais pra frente, ele vai dizer o seguinte, olha, caso o agente já tenha sido punido lá fora, o que é que vai acontecer? Se as penas forem iguais, se a pena aplicada lá fora for igual à pena aplicada aqui dentro, vai haver um desconto na pena. Por exemplo, vamos supor que lá fora, no estrangeiro, o agente foi condenado, né, e cumpriu uma pena de 5 anos. Quando ele voltar para cá, que ele for processado aqui, tá? Ele vai, por exemplo, sofrer uma pena de 8 anos. Se ele já cumpriu 5 lá, quando ele chegar aqui, que ele for condenado a 8, ele só está devendo à Justiça Brasileira 3 anos. E aí ele paga somente o que ficou faltando. É o que a gente vai chamar de detração penal, beleza? Então não é bis in idem essa situação, tá? Da mesma forma, se a pena sofrida lá for uma pena diferente daquela que ele teve na condenação aqui, vai haver aí uma redução nessa pena, tá? Então por isso que não caracteriza o bis in idem, tá certo? Beleza? Vamos lá. Olho na tela. O que mais que eu preciso saber, professor? Vamos para frente. Território nacional por extensão. Parágrafo 1º. Para os efeitos da Lei Penal Militar, consideram-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros onde quer que se encontrem, sobre o comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente. O que é isso? Nós vimos que a Lei Penal Militar Brasileira, ela tem interesse de punir o crime cometido aqui e o crime cometido lá fora. E ela vai dizer o que ela ainda traz mais? Ela diz assim, olha, as nossas embarcações, as nossas aeronaves, elas são consideradas extensão do nosso território. Então, vai ser aplicado também a nossa Lei Penal Militar Brasileira nos crimes que forem cometidos dentro dessas embarcações, dentro dessas aeronaves, porque elas são extensão do nosso território, onde quer que elas estejam. Se elas estiverem militarmente ocupadas, né? Se elas estiverem aí sob ordem de autoridade militar, vai ser extensão do nosso território, tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 2º. E outra coisa, olha um detalhe importante. Ainda que de propriedade privada. Sabe o que é que a sua banca vai falar? A sua banca vai dizer
que somente serão extensão do território nacional as aeronaves e embarcações públicas ou as aeronaves e embarcações que pertencem à administração militar. Negativo, errado, errado. Tá aí o que fala pra gente o parágrafo 7º. O parágrafo 7º ele está dizendo exatamente o contrário. Olha, as embarcações brasileiras que tiverem sobre o comando militar, independentemente se são públicas ou privadas, está sob o comando militar, independente do local que elas estejam, elas vão ser extensão do território nacional. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 2º. Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. É também aplicável, então vai ser também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros. Professor, pelo amor de Deus, então quer dizer que se uma aeronave ou se um navio estrangeiro, se uma aeronave ou um navio estrangeiro tiver sobre lugar sujeito à administração militar brasileira e o crime atentar contra as nossas instituições, vai ser aplicável também à lei penal militar brasileira? Também, tá? Agora você tem que observar que nesse caso, nos casos dos crimes que forem cometidos a bordo de aeronaves estrangeiras, nós temos que ter um somatório de critérios. Quais são os critérios que eu preciso somar? A aeronave ela tem que ser estrangeira, ela tem que estar em local brasileiro, em território brasileiro, mas em local sujeito à administração militar brasileira. E o crime tem que atentar contra as nossas instituições militares. Então, para que o parágrafo 2º se concretize, para que o Estado brasileiro chegue e diga assim, olha, ei militar estrangeiro, você cometeu um crime dentro da sua aeronave estrangeira, mas a sua aeronave ela estava dentro da nossa administração militar e o crime que você cometeu estava atentando contra as nossas instituições. Aí, nesse caso, eu posso aplicar a lei penal militar brasileira. Vamos esquematizar isso daqui, ó. Vamos esquematizar isso daqui. Vamos lá. Quando é, então, que eu aplico esse parágrafo 2º, ó? O parágrafo 2º, tá? Eu posso aplicar a lei penal militar brasileira, em que situação? Cara, professor, os militares são gringos, professor. Os militares são gringos e estão dentro de uma aeronave ou navio estrangeiro. Os militares estrangeiros, militares estrangeiros. Professor, além de ser militares estrangeiros, eles estão, olha o somatório, ó, eles estão dentro de aeronaves deles, aeronaves estrangeiras. Isso aí não era para ser extensão do território deles, não? Aeronaves estrangeiras, exatamente. Era para ser extensão do território deles. Vamos supor que uma embarcação norte-americana está ancorada dentro da capitania dos portos da Marinha do Brasil. Essa embarcação norte-americana, como ela é norte-americana, carrega a bandeira norte-americana, ela deve ser o quê? Uma extensão do território norte-americano, onde quer que ela esteja. Só que ela está ancorada em local sujeito à nossa administração militar brasileira. E aí esses estrangeiros, esses militares estrangeiros, dentro dessa embarcação, eles cometeram crimes que atentavam contra as nossas instituições. Aí nesse caso, eles vão responder também pela lei penal militar brasileira. Beleza? Show de bola? Então tem que ter esse somatório que a gente está vendo aí, ó. Militares estrangeiros, a bordo de aeronaves estrangeiras, em local sujeito à administração militar brasileira. E o último somatório, que a gente vai colocar bem aqui embaixo, ó, o último somatório, tem que atentar contra as nossas instituições. O crime não pode ser qualquer crime comum, tem que ser um crime atentatório contra as instituições brasileiras, contra as instituições militares brasileiras. Beleza? Então tem que ter todo esse somatório aí. Se faltar qualquer um deles, não vai ter a aplicação da lei penal militar brasileira. Como assim, professor? Imagina que, beleza, os militares eram estrangeiros, estavam a bordo de aeronaves estrangeiras, mas não estavam em local sujeito à administração militar. Por exemplo, estavam em um aeroporto privado, em um local de pouso privado.
aí não vai sofrer a consequência da Lei Penal Militar Brasileira, porque é um somatório. Precisa ser militar estrangeiro, em aeronave estrangeira, local sujeito à administração militar e atentar contra as nossas instituições militares. Tá certo? O parágrafo 3º ele vai dizer qual é o conceito de navio. Para efeito da aplicação desse código, considera-se navio toda embarcação sob o comando militar. Então, se a embarcação for um bote, for uma jangadinha pequenininha, estiver sob o comando militar, vai ser considerada navio e, como consequência disso, vai ser considerada a extensão do território nacional. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos.